Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe meus irmãos aqui, a Raquel e o Davi. Nem parece que são gêmeos, né? Fala oi pros pessoal. Oi, gente. E eu vim trazer aqui eles nesse parque, gente, maravilhoso, para eles brincar. E com isso também vim falar um pouco de Jesus. E então continue nesse vídeo, curte muito, comenta, compartilha. E vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar um pouco da palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente não compreende as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E eu vim trazer tipo assim, não sou pregadora, não sou nada disso, tá? Eu só apenas gosto de falar muito de Deus. E não reparem minha voz também, que tá bem rouca a minha voz. Então eu queria ler com vocês em Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Gente, é só aqui. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. E em Lucas 8, 22, a palavra vai dizer: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu. Então sobreveio uma tempestade do vento no lago. E então enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas manda e ele obedece? A palavra de Deus já tá dizendo tudo, né? E quantas vezes a gente tá assim, tipo assim, a tempestade tá vindo e o desespero vem também com a tempestade. Com essa palavra que eu entendo, Jesus tinha multiplicado, né, perto dos discípulos, tinha multiplicado pães. Jesus tinha feito milagre na frente dos discípulos e todos eles viram, contemplaram o milagre de Deus. E logo depois Jesus pediu para eles ir para o outro lado. E enquanto isso, Jesus se despedia da multidão e foi para o monte orar. E nisso que Deus foi para o monte orar, na quarta vigília, a Bíblia fala que ele foi se encontrar com os discípulos. E, de repente, eles veem Jesus andando por cima do mar. E logo eles se assustam, achando que Jesus era um fantasma. E com tudo isso, eles duvidaram de que era Jesus. E Pedro fala para Jesus: se tu Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. Então Deus vai, chama Pedro para ir por cima das águas. E no meio, quando ele entra nas águas, ele tá tudo tranquilo, né? Ele começa a andar em cima das águas. Mas aí, de repente, ele olha para a situação e fala: meu Deus, eu tô andando por cima das águas. E aí ele começou a sentir o vento forte, teve medo. E aí foi isso. Porque a partir do momento que ele duvidou de Deus, ele falou: é mesmo, Senhor, então eu vou, então se é o Senhor mesmo, eu vou andar por cima das águas. E ele sai do barco, anda por cima das águas, mas de repente ele para de focar em Jesus. Ele começa a olhar o vento forte, ele começa a ver, sabe, a situação.
E ele teve medo. E ele começou a se afundar. Porque o medo, ele faz isso com a gente. No meio de tantas tempestades. Por mais que Jesus já mostrou pra gente que ele é na nossa vida. Porque às vezes a gente duvida. Porque Deus, ele não mostra uma vez. Ele mostra mais de uma vez que é conosco. Mas mesmo assim, ele mostrando, ele provando, ele fazendo maravilhas. Tipo assim, fazendo a gente livrar a gente da morte. Fazendo a gente passar por situações que, se a gente falar pra alguém, as pessoas duvidam. Mas por situações muito fortes. Mesmo assim, quando a tempestade ataca, o medo vem. Esse é o grande problema da gente, porque quando a gente começa a deixar o medo entrar dentro da gente, a gente já não enxerga Deus como deveria enxergar. A gente não olha o nosso Deus como deveria olhar. Porque se Deus teve milagre para multiplicar um pão, por que ele não teria milagre para, não deixar você afundar no meio desse mar? Mas Pedro não, Pedro teve medo, ele desfocou, sabe? Ele desfocou de Jesus, que era o principal para ele focar. Ele olhou para o mar. Ele deixou de focar naquele que sempre esteve do lado dele. Sabe? Gente, eles viram Jesus fazendo milagres e duvidou de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro afundou. E nisso que Pedro afundou, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Porque quando a gente está prestes a receber a melhor bênção de Deus, o melhor milagre de Deus, a gente começa a olhar para o mar. E isso é tão forte, porque talvez você possa estar dizendo: Érica, você não entende, você não conhece a minha vida. Você não sabe de onde eu saí, você não conhece a minha história, você nem faz ideia do que eu tô enfrentando, talvez uma perda. Mas eu queria te dizer, quando que Deus te abandonou? Quando que Deus soltou a sua mão? Talvez nesse momento você esteja me assistindo e falando: Érica, você não faz ideia do que eu tô enfrentando. E realmente eu não faço ideia, né? Mas o que eu quero lembrar e deixar de dizer, que muitas das vezes Deus, ele só quer testar a nossa fé. Ele quer ver onde está a nossa fé. Porque ele está do nosso lado e ele sempre vai estar do nosso lado. Ele nunca vai nos abandonar. E ele teve medo. Ele desfocou do que era para ele focar, que era Jesus. Era para ele ter focado em Jesus. Mas todos nós somos assim. Em meio adiante de uma dificuldade, de desafios que aparecem em nós, a gente acaba dizendo: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? E Deus, ele tá ali com os braços abertos esperando a gente dar um passo de fé, sabe? Dizer: não, se Deus está ali mostrando pra mim quem ele é, por que eu não vou andar? Por que eu vou voltar pra trás? Se ele tá ali de braços abertos. Mas aí a gente, no meio de tudo isso, acaba olhando o medo, acaba olhando aquilo que tira a nossa paz. E o mais importante é a gente sempre olhar para Jesus, porque ele nunca vai desistir da gente. Mesmo Pedro sendo tão de pouca fé, mesmo Pedro duvidando se era ele mesmo, porque às vezes a gente faz isso, às vezes você olha e fala assim: nossa, Pedro, que horror a atitude de Pedro, né? Duvidar de Deus, depois de Deus mostrar que, né, tantas coisas, tantas maravilhas que eles viram Jesus fazer. Como que ele duvida de Jesus? Como que ele duvida, perguntando se realmente é Deus? Mas às vezes a gente mesmo faz isso com as nossas atitudes. E agora, calma aí, gente. E agora eu vou dizer: e quando Deus, ele disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? É uma palavra que eu imagino que Pedro deve ter, sabe, falado: meu Deus,
Eu vacilei agora, hein? Tipo assim, porque ele duvidou de Deus. E aí Jesus, ele fala tão, sabe, com uma palavra que assim, que já mostra dentro de nós, que às vezes a gente é assim. Às vezes o milagre tá na nossa frente e a gente tá assim, ai, mas será? Sabe? Sendo que Deus falou que vai fazer. E por que a gente duvida? E depois... E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Jesus subiu no barco, o vento acalmou. A tempestade passou. E mais uma coisa que agora eu vou falar de outro versículo que eu já estava falando. Mais uma vez que Deus mostra que os seus discípulos têm mais um momento com Deus, um momento de aflição. Eles estavam no barco e eles passaram para o outro lado do lago e partiram. E navegando eles adormeceu. Então veio sobre eles uma tempestade do vento e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento, a fúria da água, e estes cessaram, e fez a bonança. Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e eles obedecem? Gente, Deus é lindo. Quantas vezes a gente fica assim? A tempestade veio sobre eles e Jesus estava dormindo. E muitas das vezes o que Deus quer da gente é que a gente pega um travesseirinho e deita com ele, entendeu? Deita com ele e fala: Tá bom, Deus, eu sei que a água tá entrando dentro do barco, o barco tá assim, nós, tipo assim, né, Deus tá balançando demais esse barco, e aí vou deitar do seu lado e vou confiar de que o Senhor tá comigo. Mas a gente não é assim. Às vezes a gente duvida da grandeza de Deus. Às vezes a gente olha pra fora do barco e a gente começa a ver o vento forte. A gente começa a olhar o quão grande tá doendo essa tempestade, porque verdadeiramente a gente não sabe se vai sobreviver a essa tempestade, porque tá doendo, não é fácil. Eu imagino os discípulos vendo aquele vento, sabe? Pedro caindo no chão e ficando bravo, e os outros discípulos também caindo, sabe? E Jesus dormindo, tranquilo, enquanto a tempestade está em volta de todos eles. E muitas das vezes é assim que acontece. As coisas começam a dar errado e você para pra pensar e fala: Meu Deus, eu acho que dessa vez eu não vou sobreviver. Eu acho que dessa vez já era pra mim. Pode ir lá me enterrar, porque dessa vez eu morro. Eu sei que já teve outras vezes que Deus foi na minha vida, mas dessa vez eu acho que até Deus desistiu de mim. E Deus só tá dormindo. E no momento dessas tempestades a gente não consegue ficar calmo. Às vezes a crise de ansiedade bate no nosso coração. Às vezes as vozes que o nosso inimigo diz: Você não vai conseguir, não tem mais jeito pra você. E às vezes você até quer confiar, você até quer acreditar, mas você se decepcionou tanto que você já não consegue ver que Jesus está do seu lado. Mas o mais bonito de tudo isso é que mesmo os discípulos
não tendo fé que Deus poderia acalmar aquela tempestade. Mesmo os discípulos não tendo fé que Deus poderia fazer assim, sabe? Porque Deus estava ali no barco com eles. Mas no meio daquela tempestade, por ser ventos fortes demais, por estar balançando tanto o barco, por parecer que realmente eles iam aparecer, que eles iam morrer, eles não conseguiam enxergar Jesus, eles não conseguiam, ter calma naquele momento e falar, não, Deus tá aqui, cara, vamos ficar tranquilo, porque Deus tá aqui. Não, mas em meio disso, eles ficaram desesperados, e a gente é assim, porque tá doendo tanto. A gente olha para nosso lado e não vê saída, porque o vento tá vindo desse lado. E quando você olha para esse lado, tá vindo uma grande tempestade em sua direção. E quando você olha para frente, você só consegue ver que acabou para você. E você olha para trás e não tem saída. E mesmo que as pessoas olhem para você e falem, calma, Jesus está com você. Você sente que realmente, será que Deus está comigo? Porque o meu barco está balançando muito. Será que realmente Jesus me ama? Será que realmente eu posso ser feliz? Talvez você está se perguntando isso. E o mais bonito dessa pregação, dessa história, pregação não, é assim, um pouco de Jesus, que eu acho lindo em Jesus, é que Jesus, ele não se importa quando a gente não acredita nele. Na verdade, ele se importa, né? Mas ele não nos julga, sabe? Porque ele poderia dizer assim para os discípulos, já que vocês não acreditam em mim, morre! Já que vocês não acreditam em mim, afunda-se nesse barco. E poderia sair do barco e deixar eles morrer no barco, porque eles não confiou em Jesus. Ou talvez na hora que Pedro duvidou de que era o Senhor mesmo, Jesus poderia ter deixado ele se afogando na água, sabe? Poderia ter deixado ele morrer afogado. Mas Deus, ele não faz isso. Isso é o mais lindo dessa história, porque Deus mostra mais uma vez que mesmo quando a gente deixar de confiar nele por conta de uma grande tempestade que está acontecendo na nossa vida, ele não vai deixar de nos amar e de nos socorrer. Talvez você tá falando, Érica, você não sabe o que tá acontecendo. Tá doendo e eu não consigo ver uma saída nisso, porque eu não consigo confiar em Deus. Eu busco tanto, eu acredito tanto, eu tento acreditar tanto, mas eu não consigo, porque a tempestade tá muito grande. E eu tenho uma palavra pro seu coração. Eu tenho um descanso pro seu coração. E o descanso é que meio a tudo isso que você tá passando, em meio a tudo isso que você tá enfrentando, ele vai entrar no seu barco e ele vai acalmar a tempestade. Ele vai mandar as águas se aquietarem. Tudo vai ter uma solução. Em meio a tudo isso que você tá dizendo, Érica, eu não tô tendo fé em Deus, eu não tô conseguindo confiar de que eu vou sair nisso, ele vai te socorrer. Porque ele não é como nós, porque se fôssemos nós, já que você não tá acreditando em mim, então você vai morrer aí. Mas Deus não. O amor dele é tão puro para conosco, que mesmo quando a gente tá no meio da tempestade e a gente não consegue ver uma saída, ele diz, mesmo que você não acredite em mim, mesmo que você tenha pouca fé, mesmo que você tenha uma fé do grão de mostarda, eu vou te socorrer. E é isso que Deus está falando para você. Não importa o que você está passando, toda tempestade, ela é acalmada por Jesus. Não existe nada que Deus não possa fazer, não existe milagre que Deus não possa fazer. Ele é na sua vida. Não pense que Deus te esqueceu. Ele não vai esquecer de você. Ele sabe seu nome, ele sabe seu endereço. E mesmo que você diz, Érica, eu perdi a esperança, ele está dizendo, filha, eu vou restaurar a sua esperança.
Mesmo que você tenha um grãozinho de mostarda, com esse um grãozinho de mostarda, eu acalmo a tempestade e faço algo extraordinário na sua vida. Eu quero deixar mais uma palavra, que eu não vou falar só essa palavra, em Salmo 125, 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, descansa. Pega o travesseiro, deita do lado de Jesus e fica tranquila. Porque Deus, Ele vai agir por você. Ele vai agir. Ele não é como nós. Ele é perfeito. E essa palavra, ela é linda. Porque você pode estar chorando agora. Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E nada é eterno. O choro, aqueles que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Então, mesmo que a sua fé seja desse tamanho, Deus faz essa fé se tornar gigantesca. E mesmo que você só esteja chorando, porque você pode dizer, Érica, eu tô chorando tanto que às vezes eu falo, não vou ter mais lágrima para chorar. Mas Deus está dizendo que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Fica em paz, porque Deus está cuidando de você. Eu espero que você possa ter assistido até o final e que Deus tenha falado com você. Como vocês sabem, meu sonho é ser maquiadora, trabalhar com estética, e tudo isso é importante, mas o mais importante é falar de Jesus, falar de Jesus, né? Eu gosto de falar de Jesus, quero muito que as pessoas conheçam a minha história e tudo mais. Então eu peço muito que vocês me ajudem curtindo, se inscrevendo. Eu fiquei muito feliz de ter 17 inscritos. E assim, a única coisa que tá faltando é curtida e comentário. Mas pra mim, o mais importante é Deus invadir o coração das pessoas. Então, pra mim, se tiver uma pessoa assistindo e Deus falar com essa uma pessoa, pra mim já é o suficiente. Não tipo a quantidade, mas sim o que Deus tenha, o propósito de Deus. Então é isso, eu espero que Deus tenha falado em seu coração. Como eu já disse, eu não sou pregadora, mas eu gosto de falar de Deus. E essa palavra sempre fala no meu coração. Toda vez que eu escuto ela, eu choro. Porque literalmente, às vezes eu sou Pedro, às vezes eu duvido, às vezes eu deixo de acreditar naquilo que Deus fala. E eu fico me sentindo uma tonta, porque eu falo, meu Deus. Depois Deus vai lá, acalma a tempestade, e eu falo, meu Deus. Ele já tinha falado que ia acalmar a tempestade, mas eu fui e fiz birra, entendeu? Mas é assim. E eu espero que Deus fale grandemente no coração de vocês. Curte muito, comenta, compartilha e tudo vai dar certo. E eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe vocês. E meus irmãos tá lá, gente, brincando. Deixa eu gravar. Aí eles estão lá brincando naquilo lá. Olha que vista linda, gente. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então é isso. Ficam com Deus. Até a próxima e que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Tchau, tchau.